Olá pessoal, e hoje vamos falar aqui um pouco da aula de desenvolvimento pessoal. E nesta aula de hoje você vai descobrir o porquê que você até agora não consegue dar o primeiro passo em qualquer que seja a área da vida, para abrir um negócio, para tomar uma decisão, para posicionar-se com relação a alguma coisa, algum objetivo que você tenha assim prospectado ou que tenhas projetado para fazer. Hoje vamos falar concernente às doenças mentais invisíveis que bloqueiam o teu sucesso. Doenças mentais invisíveis que bloqueiam o teu sucesso. Olá pessoal, convosco Josama, gestor, mentor e consultor de negócios conscientes, CEO da Academia de Marketing Digital Mente Milionária, gestor da empresa de consultoria empresarial GS Poder da Mente, palestrante em desenvolvimento pessoal, ativista quântico e águia na mente, leão no coração. É assim que me chamam. E na aula de hoje é uma aula voltada ao desenvolvimento pessoal, porque todos nós na vida precisamos de desenvolver-se como pessoa. Todos nós estamos nesse universo, neste mundo, por três razões. Primeiro, viver uma experiência humana. Segundo, evoluir. E o terceiro, contribuir para o bem da humanidade. E para você evoluir, você precisa de conhecimento. E quando falamos de conhecimento, é você evoluir como pessoa. Ou seja, ter um conhecimento profundo concernente a como funciona o teu ser, funciona o universo, funciona o mundo e as leis de Deus que norteiam este universo em que nós estamos. Mas existem aqueles casos que muita gente encontra certos bloqueios e muito mais, que eu não consigo dar o primeiro passo, eu tento fazer isso, não dá certo, eu tento fazer, não dá, já tentei de tudo, comecei a fazer algo, depois tive que quebrar e muita coisa mais. E muitos pensam que estão por debaixo de uma maldição, ou muitos pensam que não têm sorte e que foram destinados à fraqueza. Não é nada disso. Esquece lá isso. Apaga lá isso, que hoje você vai descobrir algumas doenças mentais que estão a quebrar, estão a bloquear o teu sucesso. Ainda mais se você é aquela pessoa que sempre que quer começar alguma coisa, você tem aquele sentimento de medo que automaticamente invade a tua mente e você não consegue dar o primeiro passo. Aqui tem aulão, deixa o teu joinha, deixa o teu like, o teu comentário, partilha. Caso não, simplesmente a tua visualização, isso me importa. Mas eu queria ter aí no canal para você não perder nenhum conteúdo que agregue valor, ok? Muita gente, e eu já me deparei com muitos, ainda ontem, falava com um aluno meu que está numa mentoria e um dos problemas que ele teve realmente é este, e concernente essas coisinhas que eu estou a trazer aqui hoje, tá? Muita gente tem o sonho de ter um negócio próprio, mas realmente se encontra impedido de não começar, certo? Querem conquistar a independência financeira, mas quando chega a hora de dar o primeiro passo, essas pessoas travam-se. Tomou uma decisão que eu neste mês vou fazer isto. Está programado que este mês eu vou dar o meu primeiro passo para começar o meu negócio. Este mês sem falta eu já programei e eu vou começar. E este mês sem falta, mas quando chega o mês sem falta que ele programou, automaticamente há um bloqueio e a pessoa não consegue começar. E surgem muitos sentimentos como, isso não dá certo, isso não é para mim. E muito mais, e a pessoa acaba por não fazer. Este mês eu vou poupar X tal kwanzas. Este mês eu vou poupar X tal dólares, X tal euros, X tal reais, eu vou poupar. Mas a pessoa simplesmente não consegue fazer isso que ela assinou que tem que fazer. Isso é sintomas e presença de doenças mentais. Então, essas pessoas realmente travam na hora de dar o primeiro passo. Primeiro, não é porque há falta de oportunidade. Segundo, não é porque há falta de dinheiro. E o terceiro, não é porque há falta de talento. Existem pessoas com talento suficiente que poderiam muito bem começar a monetizar os seus talentos, porque existem 4 níveis de aquisição de dinheiro, mas essa aula não é hoje, segue o canal. 4 níveis de aquisição de dinheiro, mas essa aula não é hoje. E você pode começar a monetizar o teu talento. Existem pessoas que têm talento, mas não conseguem fazer nada. O porquê? Existem pessoas que não começam um negócio, não é porque não tem dinheiro, ele tem dinheiro. Ele diz, quando eu ter 100 mil, eu vou começar. Quando eu ter 1.000, 2, 3, 4 mil, vou começar. E quando esta pessoa adquire estes valores, não consegue dar o primeiro passo. Por quê? Não é falta de oportunidade, não é falta de conhecimento, não é falta... Mas por que essas pessoas não conseguem dar o primeiro passo? É algo mais profundo. São doenças mentais invisíveis
que paralisam milhares de pessoas a nível do mundo. Existem até pessoas que já morreram, foram ao caixão, foram embaixo da terra, com talentos e habilidades que poderiam muito bem contribuir para a mudança de comunidades, mudança de muita gente. Todos nós estamos neste mundo por 3 razões: viver uma experiência humana, evoluir e contribuir para o bem da humanidade. Então, hoje vamos falar por que milhares de pessoas paralisam e não conseguem dar o primeiro passo. Se você também interessa dessa situação, esta aula vai te ajudar muito. Tá? Vamos falar de principais doenças que impossibilitam e destroem silenciosamente a vida de muita gente. Primeiro, é o síndrome da incapacidade. O síndrome da incapacidade, eu não consigo. O síndrome da incapacidade é uma doença mental que tem impossibilitado muita gente de dar o seu primeiro passo em tomar qualquer decisão, qualquer posicionamento ou começar qualquer negócio. Todos nós temos 5 áreas da vida: espiritual, financeira, de relacionamentos, área social, área profissional. São 5 áreas que nós todos temos e nós precisamos evoluir em estas 5 áreas. Só que existe muita gente que não consegue evoluir através do síndrome da incapacidade. Eu não consigo. É uma crença que nasce na infância ou experiência de fracasso. Muita gente, quando era mais pequeno, os pais ofendiam, a linguagem era muito pesada, cresceu em um meio que as pessoas não acreditavam nele, riam-se dele. Sempre que quer fazer alguma coisa, as pessoas automaticamente riam dele e ele sentia-se incapacitado. Ou os pais diziam que você não vale nada, você não pode, você não vai conseguir, você é um fracassado. Automaticamente isso cria uma crença e nós manifestamos aquilo que nós acreditamos como verdade. Como aquilo foi uma crença que se estabeleceu na sua mente, o síndrome de incapacidade, esta pessoa hoje cresce. Se você é uma pessoa assim, saiba que você tem um síndrome de incapacidade. A pessoa cresce pensando que não pode, que não consegue. E esta doença mental vai fazer de tudo para sabotar qualquer que seja plano ou decisão que você decida tomar para a mudança em uma das áreas da tua vida. A pessoa trabalha, é inteligente. Vocês vão notar que existe muita gente. A pessoa trabalha, é inteligente, mas a mente diz: não és capaz, tu não tens nível. Outros conseguem e tu não. Eu realmente passei muito nisso. Vai encontrar, ele é inteligente, ele é sábio, ele é muito mais, é muito habilidoso, mas essa pessoa não consegue dar um primeiro passo através do síndrome da incapacidade. Lá na mente há uma vez a voz do seu subconsciente que diz que não é capaz, que não consegues, que não dará certo, nem adianta você tentar. E essa pessoa simplesmente, o que vai acontecer? Essa pessoa não consegue nem dar o primeiro passo. Porque viveu a experiência desde a infância que tornou-se uma crença e tem impossibilitado a sua vida. E essa voz cria medo, essa voz cria medo, insegurança e faz a pessoa desistir antes mesmo de começar. É o síndrome de incapacidade. Segundo, síndrome da espera perfeita. Síndrome da espera perfeita. Essa doença mental leva a pessoa a acreditar que só pode começar quando tiver dinheiro, tiver tempo, tiver coragem, tiver experiência, tiver ferramentas, estiver tudo pronto. O síndrome da espera perfeita leva a pessoa a acreditar que ele não pode começar com pouco que tem. Essa pessoa, em sua mente subconsciente, ele simplesmente acredita que para começar, ele precisa de muita coisa. Mesmo que tenha 10 mil, 15 mil, não quer começar um negócio, simplesmente quer ter uns 100 mil, 150 mil para começar um negócio. E quando tem 150 mil, não começa o negócio porque é o síndrome de espera perfeita. E isso tem impedido muita gente. Não, não tem uma experiência, fala. Ana não tem, começa simplesmente e avança, simplesmente assim, não estou a te bafar, estou mesmo a te falar, começa, ok, começa. O síndrome da espera perfeita faz muita gente, e você fala que eu não posso começar com pequeno, mas tem quem está começando com pequeno, tem quem está começando com pouco, você precisa simplesmente começar e não esperar. E qual é o resultado? A pessoa passa anos a preparar-se e nunca inicia.
As pessoas que têm síndrome de espera perfeita, eles passam um ano a preparar-se. Não, vou me preparar melhor, eu espero ter isso aqui, quando vou obter isso, quando vou ter fulano, quando vou ter o ciclano. Passa tanto tempo a se preparar e não faz nada todos esses tempos. Mas quem começou com uma coisa mais pequena, hoje já está no 5º, 6º, 7º, 8º passo e já está muito adiante. Esse é o síndrome de espera perfeita. Se você realmente se encontra nesta fase, você precisa de reprogramação da mente subconsciente com o Master Coach Jeremias Simba. Terceiro, medo social. Terceira doença é o medo social. Medo do que os outros vão dizer. O medo social é uma doença mental que tem afetado muita gente e faz com que muita gente que tenha habilidade, tem conhecimento, são bons, tenham receio de apresentar-se, de aparecer, porque eles se importam com o que os outros vão dizer, têm medo de ouvir do que os outros vão dizer, as críticas e muito mais. Acho que a sexta lei de poder diz que você não pode pensar que o teu nome não pode estar sobre as críticas ou polêmica. Aparece a qualquer custo, mas é uma lei de poder, tá? Então, este síndrome faz com que muita gente que é bom, ele é bom, mas não aparece. Não, vão me zombar, vão me provocar. Você pode ver aqui, certo? Estou com dentes realmente partidos, estamos a ver já isso. E eu estou aqui a criar meu conteúdo, mas tem quem vem e me diz, Josama, você precisa inicialmente fazer os dentes, vão teoria. Eu estou nem para lá o que vão dizer, que se vão me rir ou não vão me rir. Eu vou transmitir, eu vou ensinar porque eu sei. E depois eu vou tratar realmente isso, tá? Este é o síndrome de medo social que faz com que muita gente não começam a exercer nada porque tem medo do que as pessoas vão falar, que vão lhe zombar, que vão lhe provocar, que vão lhe rir e simplesmente ele tem medo disso. Você precisa desfazer essa doença mental, tá? Essa é uma doença mais destrutivas, é uma das doenças mais destrutivas e as pessoas têm potencial, têm talento, mas vivem condicionado pelo julgamento do outro. Toda pessoa que tem a doença do medo social ou o síndrome do medo social são as pessoas que têm habilidades, talentos e muito mais, mas vivem bloqueados pelo condicionamento ou julgamento que os outros farão de si. Você não precisa, eita, véio, você não precisa. Então, o que acontece? E se correr mal, e se fizerem piada de mim, e se falarem de mim, e se der errado, e se eu tentar não dar certo, você precisa simplesmente tentar, mas vale a pena, como disse Pablo Marçal, quem tem 10 milhões, e quem não tem 10 milhões, e quem tem 10 milhões, quem está melhor, ele pelo menos sabe qual é a experiência de ter 10 milhões, você não sabe, então essa é a questão, esse medo aprisiona e mata iniciativas. Este medo aprisiona e mata iniciativas. Inércia mental. Quarta doença mental. Quarta doença invisível mental. Inércia mental. Preguiça emocional. Não é preguiça física, é preguiça de pensar. Existe muita gente que são preguiçosos em pensar. E atenção, quem não pensa torna-se escravo de quem pensa. Se você não tem um tempo, não se remove durante um tempo para pensar concernente a um plano, uma ideia, você vai se tornar escravo de quem pensa. Napoleão ele disse que quem pensa enriquece. Você precisa ter a capacidade de pensar só por si. Exatamente isso, tá? Então, a inércia mental, a pessoa evita planejar, estudar, organizar. Ele vive sempre na zona do conforto. Todas aquelas pessoas que têm a doença mental, a doença de inércia mental, são pessoas preguiçosas emocionalmente. Eles têm medo de planear, não querem organizar, eles ficam simplesmente na zona do conforto. E essas pessoas, os sintomas, sempre que for para planear alguma coisa, você começa e você deixa. Você começa e você deixa. Você começa em inércia mental. Ela vive sempre na zona do conforto, repetindo as mesmas rotinas, os mesmos hábitos e as mesmas desculpas. A inércia mental é uma doença porque impede qualquer forma de crescimento. A inércia mental, ela impede qualquer forma de crescimento. Pega a visão, pega a dica e anota aí. Quinta doença mental invisível é o trauma financeiro. É o trauma financeiro. Muitas pessoas já falharam no passado, ouviram alguém de família falhar. Ok, eu vi o meu tio começar um negócio, investiu tanto dinheiro e ele falhou.
Ah, minha mãe, o meu irmão, eu vi o meu amigo tinha carros, comprou tanta coisa e falhou. Então não adianta também começar porque já vi alguém que falhou. Essas pessoas tiveram esse problema de trauma financeiro porque simplesmente notaram que alguém começou algo e falhou e automaticamente eles concluíram que é impossível eles também alcançarem sucesso. Esses traumas criam pensamentos como, atenção, negócio é arriscado, todos que tentam perdem, comércio é sofrimento, melhor ficar no seguro. Esses são tipos de pensamentos que são criados na mente da pessoa que sofreu um trauma financeiro ou que já viu alguém a passar por um trauma financeiro. Alguém que começou o negócio perdeu tudo. Alguém que então fica assim, negócio é arriscado. Não pode. Negócio é arriscado. Todos que tentam perdem. Comércio é sofrimento. Empreender é difícil. Só tem que ter dom. Quem não tem dom não pode empreender. Isso é uma completa baboseira. O que acontece? O trauma paralisa a visão e bloqueia novas tentativas. Qualquer que seja o trauma que você tem em qualquer dos ramos, seja financeiro, seja de relacionamento, seja espiritual e muito mais, este trauma automaticamente paralisa. O que ele faz? Ele paralisa e automaticamente bloqueia novas tentativas. Se esta doença mental invisível que muitos não sabem que está bloqueando o seu sucesso é baixa autoestima empresarial, porque estamos aqui a falar voltado aos negócios. É baixa autoestima empresarial. É uma doença que faz as pessoas acreditarem que empreender é para os outros, para ricos, para estudados, para pessoas melhores. O indivíduo sente-se pequeno diante da própria capacidade. Isso mata a ambição. E vocês já sabem, existem aquelas pessoas que não pensem que outros nascerão com dom de empreender. Ninguém nessa vida nasceu com dom de empreender. E ele diz que não, aquilo não é para mim. Ele é bom naquilo. Eu acho que eu não tenho dom para aquilo ali. Ninguém nasceu com dom de investir. Ninguém nasceu com dom de empreender. Todos nós aprendemos estabilidade dentro deste universo. Esquece lá isso. Você pode se tornar bom se você aprender, praticar, exercitar e tirar o medo de começar. Este síndrome, esta doença faz com que outros, muitos se sintam incapacitados e simplesmente posicionam os outros no lugar de superioridade e ele no lugar de inferioridade. Isso não pode continuar. A sétima doença é a dependência emocional. A dependência emocional. Muitos não avançam porque esperam alguém apoiar, alguém validar. Então, a pessoa que tem o síndrome de dependência emocional, ou seja, tem a doença mental invisível, dependência emocional, são aquelas pessoas que esperam que alguém valide as suas ideias ou esperam que alguém apoie um amigo, um familiar, diga que não, você é bom, comece, não. E se alguém dizer que você não é bom, esta pessoa não vai começar por conta desta doença invisível. Você não precisa que alguém valide a tua ideia, você não precisa que alguém... Tem uma aula que são motivações intrínsecas e extrínsecas. Você não precisa que alguém valide a tua... Você não precisa que alguém fale, não, começa... Não, você não precisa. Você realmente não precisa. Tá? Você não precisa. Quem depende emocionalmente nunca começa nada grande. Se você é aquela pessoa que vive dependendo emocionalmente de alguém para fazer alguma coisa, você está bloqueado e você está completamente travado. Então aqui vai como começar a curar essas doenças, porque não é simplesmente aqui trazer das doenças, mas eu trouxe uma aula completa para te ajudar a sair disso. Como curar essas doenças? Como é que eu vou fazer para curar essas doenças? Primeiro, reconhecer o bloqueio. Primeiro é reconhecer o bloqueio. Como fazer para curar as doenças mentais invisíveis? Primeiro é reconhecer o bloqueio. Nenhuma mudança começa na negação. Você primeiro precisa reconhecer que realmente eu tenho esse problema, realmente eu tenho essa doença mental, eu sou muito procrastinador, eu sou muito preguiçoso, eu sou muito isso. Então você precisa, primeiro passo é reconhecer que você tem essa doença mental invisível que bloqueia o teu sucesso. Segundo é mudar a mentalidade. Começa a repetir diariamente, eu posso, eu mereço, eu consigo. Repita diariamente, eu posso, eu consigo, eu mereço. Eu posso, eu mereço, eu consigo. Quando você começa a repetir, eu posso, eu mereço, eu consigo, automaticamente a tua mente subconsciente começará a ser reprogramado para aceitar
nova realidade. Se você é daquela pessoa que se sentia incapaz, que não podes começar um negócio, não podes, automaticamente, de você começar a afirmar isso, eu posso, eu consigo, eu mereço, você vai começar a ver nova realidade. Terceiro passo, começar pequeno. Um passo por dia vale mais do que um sonho parado há anos, ok? Um passo por dia vale mais do que um sonho parado há anos. Entenda isso. Um passo por dia vale mais do que sonho parado há anos. Dê um passo de cada dia. Não fique anos e anos planeando. Não, dê um passo de cada dia. Você precisa começar pequeno em alguma coisa. Dê um passo de cada dia. Quarto, estudar o básico sobre os negócios. Como é possível que você quer fazer negócios, quer empreender e não tem curso de empreendedorismo, não tem curso, você precisa começar, estude sobre isso, passe mais tempo a estudar sobre isso. Por exemplo, eu estou a estudar sobre os homens mais ricos do mundo, eu estou a estudar como é que eles fizeram, porque eu sei que eu sou essa pessoa e eu sei que daqui a alguns anos eu vou estar lá no topo, mas eu preciso estudar os que já estão lá, como eles fizeram, como se procederam, quais são os passos que eles deram. Um passo de cada dia. Você precisa estudar sobre os negócios, estudar sobre a área que você pretende desenvolver. O quinto passo é conviver com pessoas que avançam. Ambiente cura bloqueios emocionais. Entende isso? O ambiente cura bloqueios emocionais. Se você é aquela pessoa que está vivendo bloqueios no relacionamento, bloqueio no negócio, bloqueio nas finanças, bloqueio na sociedade e muito mais, você precisa sair do ambiente onde você está e procurar ambiente onde tem pessoas que estão onde você quer chegar ou que estão a fazer o que você quer fazer. Você precisa estar lá, porque lá você vai ouvir coisas que vão mexer no teu emocional. Os ambientes curam feridas emocionais. Pega a visão, tá? Então, a maior prisão não está na carteira, está na tua mente. Sexto passo, celebrar pequenas vitórias. Cada conquista fortalece o autoestima. As doenças mentais invisíveis, elas impedem milhares de pessoas de abrir negócio, de mudar de vida, de investir, de ter novos relacionamentos, de se posicionar. Realmente é uma doença que impede muita gente de começar. E se você está nessa situação, você precisa de reprogramação da mente subconsciente. E esta reprogramação da mente subconsciente, você vai fazer com alguém que é especialista nessa área, que é o meu mentor, meu CEO, o Master Coach Jeremias Simba. Se você não consegue fazer alguma coisa, tenta, mas não dá certo, vai, mas não dá certo, tenta fazer um negócio, não dá certo, você precisa de reprogramação da mente subconsciente. Eliminar crenças limitantes, paradigmas e o autoconceito que tens de ti mesmo, mudar ela por crenças fortalecedoras e sobre um novo conceito e uma nova percepção. E você fará isso com Master Coach Jeremias Simba. Como eu disse, o que não falta no meu canal é aula que agregue valor. E se essa aula contribuiu alguma coisa, valeu a pena, deixa um like, deixa um comentário, partilha, ou então simplesmente a tua visualização é muito mais importante para nós. Olá pessoal, José Gestor, águia na mente e leão no coração. É assim que me chamam. Saiu.